Esse paciente tem uma insônia inicial, isto é, ele demora mais de 20 minutos para pegar no sono, ou é uma insônia intermediária, isto é, ele acorda durante a noite e tem dificuldade para voltar a dormir, ou é uma insônia final ou terminal, ele acorda muito antes do horário programado? Será que esse paciente ou esta paciente apresenta síndrome das pernas inquietas? Esse paciente tem transtorno de ansiedade? Será que é uma paciente que tem muitos fogachos, talvez por conta da menopausa? E estes fogachos, eles diminuem a produção de melatonina, porque a melatonina, para ser produzida, ela precisa de uma temperatura um pouco mais baixa também. E excesso de fogacho faz sim com que haja uma limitação na produção de melatonina. Então é importante entender se essa mulher está na menopausa, se ela está apresentando esses fogachos. E se isso está acontecendo, você precisa saber. Será que a paciente tem incontinência urinária? Logo, vai precisar de levantar muitas vezes durante a noite, tendo um sono muito intermitente. Como é que é o funcionamento intestinal desse paciente? O funcionamento intestinal é fundamental para a saúde mental. E por quê? Se o paciente não tem um funcionamento intestinal adequado, ele vai ter dificuldade, por exemplo, em processar o triptofano da alimentação. Porque quando ele faz a ingestão de triptofano, esse triptofano, a partir do funcionamento intestinal, esse triptofano ele é transformado em 5-HTP e depois ele é conduzido até o cérebro. Se não tem um funcionamento digestivo, um funcionamento intestinal adequado, não vai acontecer a quebra do triptofano, logo não terá 5-HTP, consequentemente faltando um ingrediente muito importante para a produção de serotonina e melatonina. A má higiene do sono também, quantas pessoas têm péssima higiene do sono? Sintomas nasais, um paciente, um indivíduo que tem uma congestão nasal, uma coriza intensa, esse paciente tem uma chance muito maior de ter insônia também. É importante ainda averiguar se este paciente está consumindo excesso de estimulantes, seja cafeína, refrigerantes de cola, excesso de chocolate. Chocolate, quanto mais puro ele tem um composto que funciona como a cafeína, ele tem um composto estimulante. Por isso que o horário mais adequado para comer um chocolate, caso você goste e possa, é importante que seja um chocolate com pouca gordura e pouco açúcar, isto é, um chocolate mais para amargo, e o momento ideal é após o almoço, porque ele vai lhe oferecer uma estimulação e está longe da noite, isso é, não vai atrapalhar o sono do seu paciente. É importante ainda entender como é que é o ambiente de sono do paciente. É um ambiente que ele consegue manter o quarto escuro? É um ambiente que consegue evitar excesso de sons externos? Não dá para evitar excesso de sons externos. O que é importante para esse paciente? Ou ele coloca uma janela anti-ruído, hoje existem janelas que você instala para o lado de dentro da casa, não é necessário quebrar a casa para colocá-la, esteticamente fica muito bonito, mas é muito caro. Mas o seu paciente pode utilizar um protetor auricular, para diminuir o ruído, um protetor que seja adequado, que não vá machucar a orelha interna, mas ele pode. E é importante então entender como é que é o ambiente de sono do paciente. Será que tem luz? Será que tem excesso de barulho? Como é que é a temperatura? Uma temperatura ideal é 23 graus. Se a temperatura for muito além de 23 graus, vai interferir no sono. Se for muito aquém de 23 graus, também pode interferir o sono. A insônia desse paciente, ela é aguda ou é crônica? Este paciente tem despertares noturnos? Quantos despertares noturnos ele tem? Este paciente, ele fica na cama fazendo outras atividades que não seja estar dormindo? Este paciente tem muitas alterações de humor? Este paciente tem alterações de apetite? Este paciente tem preocupação exagerada com o simples ato de ir dormir? Pensar em dormir já aumenta a ativação do paciente? O paciente tem sonolência excessiva, consequências excessivas de noites quando ele não tem um sono de qualidade? Quais são os aspectos cognitivos deste paciente que estão alterados? O que é importante ainda? Você avaliar o ronco. Este paciente ronca. É importante, se esse paciente dorme com alguém, talvez entrevistar essa pessoa também. Talvez o paciente ronca e acorda engasgado, que pode ser um sinal de apneia do sono.
Será que o paciente tem uma sonolência excessiva durante o dia? O quanto que é e como é que é esta sonolência? Pode ser uma parassônia. Alguns pacientes ainda apresentam cefaleia matinal. Todos os dias pela manhã acorda com dor de cabeça. Ou boca muito seca, o paciente acorda com a boca seca, tem de acordar e já beber água. Não porque é saudável beber água pela manhã, mas porque a boca está muito seca. Quantos pacientes apresentam ainda apneias que são presenciadas? O parceiro, a parceira, enfim, diz, ele acorda engasgado. Isso acontece durante 2 ou 3 vezes na noite, parece que ele para de respirar. É importante você saber e conhecer o seu paciente. Quantos pacientes apresentam esse despertar por engasgo, acorda engasgado? E este comportamento de acordar engasgado é um movimento cerebral que tem porque o paciente parou de respirar. E a forma que o cérebro encontra dessa pessoa se ativar novamente, ficar consciente para respirar, é acordando. Alguns pacientes ainda têm excesso de sudorese noturna ou uma inércia do sono muito intensa. Estes aspectos devem fazer parte da sua anamnese. Esse paciente tem uma hipertensão arterial sistêmica. Este paciente tem doença da tireoide, tem diabetes, tem algum tipo de dislipidemia. Essa paciente está num processo de menopausa, tem doenças psiquiátricas, tem transtornos de sono prévio, já aconteceu alguma vez? Qual que é o histórico de medicamentos que esse paciente utiliza? Ele tem pai, mãe, irmãos ou irmãs com doenças importantes? Quais são? Ele ganhou peso aí de forma muito rápida e acelerada? Será que ele tem uma circunferência no pescoço? Mulheres acima de 40, homens acima de 45? Se isso está acontecendo, pode ser um sinal de apneia do sono, por exemplo.